Olá, graça e paz. Eu gostaria de trazer aqui para vocês uma mensagem sobre devocional. Qual a importância da devocional? Quando eu devo fazer? Quais são os cuidados que nós devemos ter em relação à devocional? E todos esses detalhes que são importantes para ter qualidade nesse momento com Deus. A devocional é um momento em que nós dedicamos um tempo das nossas vidas para ter um relacionamento com Deus. Exatamente para falar com o nosso Pai, para ouvir o nosso Pai, de entender a vontade dele para as nossas vidas. E antes de falar um pouco mais sobre a devocional, eu gostaria de ler uma palavra aqui, que está no Salmo 119, versículo 105. Eu estou usando uma versão NVI. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aleluia. Se eu tivesse que compartilhar algo dessa leitura, o que eu diria para você? Que a luz ela é importante para iluminar os nossos caminhos, para que nós possamos caminhar sem tropeçar, sem passar por algum problema, de saber aonde que nós precisamos chegar. E a luz que ilumina esse caminho é a palavra de Deus. É a palavra que nos direciona, a palavra que nos guia. Nós precisamos ter uma direção sobre as nossas vidas, seja em qualquer momento, seja com os familiares, seja numa vida profissional, financeira, na saúde e principalmente na vida espiritual. Então, o que o Salmo diz aqui é que nós devemos meditar na palavra, devemos buscar a palavra, porque ela traz luz para as nossas vidas. E eu queria explicar um pouco mais sobre a devocional. Eu compartilhei um pouco do que a palavra falou nesse momento ao meu coração. Eu compartilhei com você, após a leitura, uma breve reflexão sobre a importância desse texto para a minha vida. E compartilhei isso com você como uma breve devocional, uma breve mensagem. Mas o processo de devocional, ele não pode ser algo mecânico, não pode ser algo religioso. Eu tenho que fazer devocional porque eu preciso fazer. E aí você vai lá, você faz correndo, faz em qualquer lugar, você está fazendo um almoço, você está trabalhando, você está assistindo TV e você está fazendo a leitura e acha que isso é importante. E não é. Tem que haver alguns cuidados no momento de fazer devocional. A devocional deveria fazer parte do nosso dia a dia. Todos os dias fazer a leitura e a reflexão. Se você conseguir, amém. Mas se você não conseguir, pelo menos faça com um tempo de qualidade na presença de Deus. E eu quero trazer alguns cuidados aqui para você. O primeiro cuidado que você precisa ter é estabelecer um momento para devocional. Você que de repente trabalha, acorda muito cedo, você pode fazer isso no horário do seu almoço, da sua refeição. Eu particularmente prefiro fazer pela manhã. Então eu acordo de manhã, eu já tenho o meu momento de oração com Deus e aí eu já pego a Bíblia e faço a devocional. De manhã mais tranquilo para mim. Então estabeleça um horário para fazer isso. Outra coisa importante é estabelecer o local para fazer a devocional. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui numa sala, minhas filhas não estão aqui, a TV não está ligada, há alguns poucos barulhos que estão aí para o lado externo, que eu não tenho controle, mas isso não está atrapalhando, isso não está tirando o foco desse momento com Deus. Então, se você está num local em que há muito barulho, pessoas conversando, celular tocando, você não consegue concentrar. Então, eu recomendo para você que feche no seu quarto, feche a porta, desliga a TV, deixe o celular de lado, coloque ele no vibra e entregue esse momento para Deus. Entregue esse momento de buscar a vontade de Deus, de estar sensível ao ouvir do seu coração, do seu ouvido, de ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, cria esse hábito. Não permita que as circunstâncias, os problemas, aí, barulhos, esse tipo de coisa, tire a atenção, o foco que você vai ter com Deus. Tá? Então, como é que nós realizamos isso? Então, você estabeleceu o espaço, estabeleceu o momento, o que você faz? Você ora, você tem um momento de oração com Deus, e eu vou buscar agora a palavra. Então, eu senti no coração de ler sobre o Salmo, de ler um Salmo aqui, nós compartilhamos o Salmo 119.
Então, a primeira coisa que eu faço aqui, eu faço a leitura. Terminei a leitura, eu desenvolvo um processo chamado meditação, de reflexão. Então, eu tenho um tempo para assimilar aquilo que a palavra diz. Então, aqui o salmista ele falou sobre lâmpada, sobre palavra, e isso eu entendo que é algo importante para as nossas vidas. Então, eu começo a gerar uma reflexão, um entendimento sobre aquilo. Então, depois que eu fiz a leitura, meditei, eu trouxe aquela palavra à minha vida, à realidade da importância. Eu estou olhando aqui para uma câmera, mas há uma luz na minha frente. E ao mesmo tempo que eu compartilho isso com vocês, eu estou no meu pensamento com essa luz, sabendo que está iluminando a minha vida, está iluminando o meu caminho, e essa luz é Jesus Cristo. Então, olha quantas coisas eu começo a pensar sobre a importância que a palavra tem para a minha vida, de buscar essa luz que é Jesus, que é a palavra, para iluminar áreas que às vezes estão difíceis na minha vida. Você precisa tomar decisões, você precisa se envolver com alguma coisa, o que você deve fazer? Qual o caminho, qual a melhor decisão? Então, o que vai iluminar, o que vai guiar você? É a palavra. Então, eu fiz aqui um exercício de reflexão. Fiz inicialmente, agora estou fazendo novamente. Então, essa reflexão agora, ela vai gerar um momento de oração. E esse momento de oração é quando eu começo a colocar minha vida para o Pai. Falar, Senhor, eu entendi que a Tua palavra é importante, que a Tua palavra, ela guia, a Tua palavra, ela exorta, a Tua palavra consola o meu coração, mas eu não tenho buscado a Tua palavra. Na verdade, eu não tenho feito devocionais todos os dias. Eu não tenho buscado o Senhor como eu deveria. Então, isso é o que a palavra ministrou ao meu coração. E é isso que eu coloco na oração com o Senhor. E eu peço ao Pai que me ajude a ser melhor, que me ajude a criar essa disciplina, de ter essa rotina, de não fazer isso por algo religioso, mas de todo o coração, de ter essa necessidade de buscar a sua palavra, de não fazer isso porque alguém está pedindo, ou porque um líder, um pastor falou, mas também como uma direção, como um conselho importante, mas de colocar no nosso coração esse desejo de se alimentar, porque a palavra é um alimento para o espírito, para a nossa alma. Então, e isso que eu estou fazendo aqui é uma reflexão. Então, esse processo ele passou por uma leitura, uma meditação, e depois você começa a orar sobre aquilo que você foi ministrado. Então, esse é um processo simples de uma devocional. Então, aqui nós temos aqui 5, 7 minutos que gerou uma reflexão. Isso já é algo importante para a sua vida, para começar o seu dia. Pode ser que você leia um outro capítulo, e aí eu vou numa segunda parte dentro dessa explicação, que é a importância de você conhecer a palavra de Deus, de você entender algumas coisas que estão por trás da palavra. Imagina, por exemplo, que eu tivesse lido aqui uma passagem no livro de Deuteronômio, e aí você fala assim, nossa, mas eu não entendi aquilo que a palavra queria trazer ao meu coração. Então é importante você, quando vai fazer uma leitura bíblica, entender alguns elementos. Por exemplo, quem escreveu aquele livro? E usando o exemplo que eu trouxe aqui, o livro de Deuteronômio ele foi escrito por Moisés. O livro estava destinado a quem? Aquela carta, aquele livro, aquele contexto, ele tinha um propósito de trazer uma ideia para quem? E no caso ali era a lei ela estava sendo trazida novamente para aquele povo, para aquela nova geração. Então Moisés estava sendo um instrumento de Deus para trazer a lei, para ensinar para eles a verdade. Então eu começo a analisar qual era o contexto, o que estava acontecendo naquela época, qual era o problema. O problema era que o povo desviou do caminho do Senhor, o povo murmurou, o povo entrou em idolatria, o povo fez aquilo que era errado aos olhos de Deus. E ali estava havendo uma exortação. Então é importante você entender isso que eu estou colocando aqui como algumas regras básicas, de não olhar só o texto, mas olhar o contexto, o que estava acontecendo. E aí você começa a entender, olha só, Deus estava trazendo para aquele povo uma direção, um povo que desviou
Deus misericordioso trouxe para eles a revelação da lei, falou, esse é o caminho, é por conta disso que vocês serão uma nação próspera, por me obedecer. Então, eu estou trazendo alguns exemplos aqui, pessoal, para vocês entenderem que não é só pegar a Bíblia e ler lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmo 23. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Não é simplesmente fazer uma leitura, mas tem que ver uma meditação. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, Deus fala para Josué meditar no livro dia e noite. Deus traz essa direção para Josué de meditar na palavra. E por que para nós hoje é diferente? Por que nos dias atuais eu não preciso meditar na palavra dia e noite? Por que não seria uma direção para nós? Então eu estou pegando um texto que aconteceu lá anos atrás, há muito tempo atrás, num outro contexto, trazendo para a realidade de hoje. Você não crê que é importante? Você não crê que a Bíblia traz respostas e direções para a sua vida? Se você crê nisso, por que você não tem praticado? Por que você não tem lido a Bíblia? Por que você não tem feito a devocional? Talvez porque você não tinha esse conhecimento. Talvez porque você não tinha esse entendimento. Ou talvez também por conta de um hábito. Então, construa um hábito de buscar a palavra de Deus, de buscar a direção na palavra. Amém? Eu quero fechar aqui. Percebe que ao longo desse bate-papo, nós trouxemos várias ideias aqui e eu estou ministrando para você. Você foi ministrado aí num contexto sobre a importância da palavra de Deus. E eu fiz isso ensinando alguns passos dentro da ideia de como fazer uma devocional. Algumas ideias que eu gostaria de trazer também aqui, pessoal, é em relação à versão bíblica, tá? Eu fiz uma leitura da versão NVI, mas nós temos outras versões também. Por exemplo, aqui tem uma outra versão, eu acho que é a Almeida Revisada, que ela fala assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Ela tem aí uma escrita diferente, uma mais atualizada, uma na linguagem de hoje, uma na linguagem mais universal, mas isso não importa. A ideia é a mesma, a mensagem por trás do texto é a mesma. Então, muitas das vezes nós queremos concentrar em uma coisa ou outra e perdemos a essência da mensagem. Agora, uma coisa que é legal também é você identificar uma versão, escolher uma Bíblia. Eu me identifico, eu acho a Bíblia difícil, eu acho essa linguagem original um pouco mais complicada, palavras como maledicência, eu não entendo isso, né? Tem umas palavras um pouco diferentes do meu dicionário atual, da minha linguagem atual. Então, pega uma versão mais atual. Mas não deixe de meditar, não deixe de estudar na Bíblia, porque isso vai ser bênção para a sua vida. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com você, existem devocionais prontos. Por exemplo, o Pão Diário é um livro que ele tem aqui, para cada dia, uma programação. Então, por exemplo, se eu for abrir na data de hoje, eu venho aqui no dia 15 de março, e aí tem aqui um tema. O tema chama Os Olhos de Jesus. Leitura, Marcos 5, 1, 20. E aí ele traz toda a leitura do texto e traz já uma explicação. Então isso aqui é importante também para você fazer a tua devocional diária. Eu uso muito esse daqui, que é Gotas de Paz, é do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, existe uma série, Boa Semente, existe o Presente Diário. Então, eu recomendo que você tenha um desse para uma leitura de manhã, mas não deixe também de você ter um momento de estudar a Bíblia, de pegar, de mergulhar, né, de viajar na palavra de Deus. Vou usar uma outra linguagem aqui, e entender qual a boa, qual a perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Tá? Você pode encontrar esses devocionais na Livraria Cristã, tá? Vou deixar aqui em cima um contato. E é isso, pessoal. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Independente da sequência, de todos os detalhes que eu trouxe aqui, isso é uma experiência que eu tenho. Há alguns têm uma forma um pouco diferente de fazer, mas na essência, você não pode deixar de ler, não pode deixar de meditar, não pode deixar de trazer essa mensagem ao seu coração como uma reflexão e em oração apresentar para Deus. Amém? Você que está sendo preparado aí para ministrar devocionais, seja no ministério da sua igreja, seja para uma família, é muito importante você buscar de Deus a vontade dele. Porque muitas das vezes nós, pela nossa alma, pela nossa carne, nós desejamos compartilhar uma palavra para alguém, ministrar como eu fiz aqui com vocês, mas nós temos que entender a vontade de Deus. Não é aquilo que nós achamos que é bênção por mão, não é aquilo que nós entendemos que a pessoa precisa mudar ou ser transformada, mas aquilo que o Espírito Santo deseja e da forma dele. Então eu também aconselho, isso é algo que eu faço, busque a vontade de Deus. Eu vou precisar ministrar uma devocional, seja no ministério da sua igreja, seja para um familiar, para um amigo, para alguém, ore antes. Fala, Senhor, me dê uma palavra. Senhor, qual é a tua vontade para que eu venha a ser um instrumento do teu Espírito Santo, instrumento da tua obra, para ministrar algo para a vida de alguém. E aí Deus vai te dar uma palavra. E Deus não vai só te dar uma palavra, mas Ele vai te usar tremendamente para você ser um grande instrumento na mão dele, para trazer edificação, para trazer transformação, para trazer mudança, algo que cria valor na vida das pessoas. É isso que eu creio e é isso que eu senti de compartilhar com você nessa mensagem. Que Deus abençoe sua vida.